Ilustríssimo Padre Claudiomar, meus amados irmãos, então nós estamos de domingo, mas hoje é uma festa especial em honra desta santinha que está ali, Santa Rosa de Lima. Hoje também é o dia dos catequistas, vamos rezar pelos nossos catequistas, aqueles que nos transmitem. Todos nós lembramos de algum catequista nosso, né? Alguma catequista que nos ensinou a rezar o Pai Nosso, a Ave Maria. Os pais também são catequistas dos filhos, né? São os pais que ensinam as primeiras noções, quem é Deus, que está lá no céu, que é nosso Pai. Os pais que ensinam a rezar o Pai Nosso, a Ave Maria, fazer o sinal da cruz. Depois os catequistas também que nos ensinam, né? O caminho do céu, as verdades da fé. Então, hoje vamos pedir a intercessão de Santa Rosa de Lima. Por que ela foi proclamada pela Igreja a padroeira de toda a América Latina? A América Latina, como sabem, são os países da América que falam as línguas neolatinas, do México para baixo, né? México, Caribe, todos aqueles países da América do Sul toda, né, que falam ou espanhol ou português, com exceção do Suriname, né, que foi colonizado lá pelos estrangeiros, mas o resto é tudo aqui. Portanto, é a América Latina. Ela é a padroeira de toda a América Latina. Por quê? Porque foi a primeira santa do Novo Mundo. Primeiro fruto da catequese, da evangelização. Primeiro fruto dos missionários que vieram para cá. Que quando vieram os descobridores, tanto Cristóvão Colombo como Pedro Álvares Cabral, eles trouxeram nas suas naus, trouxeram os catequistas, os frades. Vieram os franciscanos, tanto lá no Caribe, quando chegou o Colombo, como aqui. Depois vieram os jesuítas que fizeram as primeiras escolas, inclusive aqui na região de Campos. Temos aí o colégio ali, na Baixada, foi feito pelos jesuítas, como também os beneditinos. São esses frades que vieram para catequizar. E o Brasil, por exemplo, a primeira cerimônia aqui feita, quando eles pisaram aqui, foi a missa, a primeira missa no Brasil, celebrada por Frei Henrique de Coimbra, primeiro frade franciscano. E depois muitos outros que vieram para catequizar os índios e trazer-lhes a civilização cristã, obedecendo aquilo que Jesus falou: ide, fazei discípulos entre todas as nações. E os reis de Portugal, que eram católicos, da Espanha também, Isabel, católica, quiseram também, junto com as descobertas, mandar os missionários. E assim fizeram. Porque, como diz lá o Camões, Luís Vaz de Camões, nos Lusíadas, quando fala, ele fala que os reis eram para dilatar a fé e o império. Então, o império e a fé. Todo mundo já sabe, já estudou os Lusíadas de Camões, né? As armas e os barões assinalados, que da ocidental praia lusitana, por mares nunca dantes navegados, passaram ainda além da Trapobana, em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana, entre gente remota edificaram novo reino que tanto sublimaram. E também as memórias gloriosas daqueles reis que foram dilatando a fé e o império. E aqueles que por armas valerosas se vão da lei da morte libertando, cantando espalharei por toda parte, se tanto me ajudar engenho e arte. Esse é o Camões falando que vieram aqui para divulgar o império e a fé. Por isso vieram os missionários. Houve abusos, muitos, mas não da parte dos missionários. Os abusos eram por parte dos colonizadores, que às vezes escravizavam os índios e faziam barbaridades, como fizeram aí na América Latina, esses descobridores que fizeram coisas absurdas. Mas não, os missionários eram contra aqueles abusos. Quem já assistiu aquele filme A Missão sabe bem, eles lutavam contra esses abusos. Mas bem, eles vieram aqui para pregar a fé. E o primeiro fruto da catequese foi essa santinha aí, Santa Rosa, que morava lá no Peru, em Lima.
foi inclusive conterrânea de São Martinho, que é um dos padroeiros também do Peru, lá em Lima. E ela era uma moça de família, os pais eram espanhóis, mas era uma moça de família, o pai era rico, mas ela quis sempre se consagrar a Deus. O nome dela era Isabel. Como ela era muito bonita, parecia uma rosa, a empregada que deu o apelido de Rosa a ela. Depois ela adotou esse nome quando entrou na Ordem Terceira Dominicana. Ela sempre foi leiga, nunca foi para convento nenhum, porque também naquele tempo não tinha ainda. E ela fez uma casinha no quintal da casa dela e vivia ali uma vida de oração. Quando o pai teve um revés de fortuna e perdeu tudo, ficou pobre, ela se empregou como empregada doméstica. Não teve vergonha não da condição dela, foi trabalhar como empregada doméstica. Mas sempre levou uma vida cristã de oração, consagrada a Deus, consagrou a Deus sua virgindade. Então é o primeiro fruto, deu fruto à evangelização. Santa Rosa de Lima. É claro que depois vieram muitos outros frutos aqui no Brasil, vários santos que nós já tivemos, né? O primeiro foi São Antônio Galvão, e depois os outros todos os santos que tivemos aqui. Muitos mártires, os mártires lá do Rio Grande do Norte, os mártires de Caró no Rio Grande do Sul, e vários outros santos daqui do Brasil. Mas da América toda também tivemos alguns santos. São poucos, comparando com a Europa, né? Os europeus eles falam assim, mas por que vocês têm poucos santos lá? Porque aqui na Europa, cada cidadezinha tem um santo, né? Tudo quanto é lugar lá tem santo para tudo quanto é lado. Aqui na América tem menos. Será por quê? Alguns atribuem isso à superficialidade de nós, os brasileiros sobretudo, são superficiais, tudo só na casquinha, não aprofundam muito não. Aquele historiador, Capistrano de Abreu, ele descrevendo os primeiros dias do Brasil, ele mostra que no começo os missionários faziam muita coisa, festa, quermesse, missa, todo mundo vinha, mas depois voltava para a vida pagã. Ou seja, o cristianismo não entrava dentro da alma deles. Por isso tem poucos santos. Porque o santo é aquele que pega o evangelho e aplica na sua vida. É alguém que vive mesmo o discipulado de Nosso Senhor. É discípulo de Jesus. Como foi Santa Rosa de Lima aqui, no caso. Mas deu fruto. Nós também somos frutos dessa primeira. As igrejas, basta de ver as igrejas coloniais do Brasil, as grandes construções, foi fruto de quê? Dessa evangelização. O Brasil é um país católico. Todo mundo sabe disso. Nasceu com uma missa. É um país católico. Mas será que é católico mesmo de fibra? Porque os protestantes vão crescendo, crescendo as seitas. Cada esquina tem uma seita protestante, cheio de gente, inclusive católicos, que vão lá. Ah, por que você veio aqui? Ah, porque disseram que estão curando gente, eu vim aqui para ser curado, venha, para de sofrer, vem para cá. Isso é ignorância religiosa. Pessoa que vai atrás de qualquer coisa que apareça. Muitas vezes interesseiros, né? E é um país católico, mas será que ele é católico, por exemplo, na política? Basta de ver nossos governadores aqui do estado do Rio, né? São muito católicos. Todos são católicos, mas na hora de praticar a religião é que são elas, né? Políticos, eu estou falando de todos, né? Que muitas vezes não agem de modo coerente com a doutrina católica. Enfim, nós também somos brasileiros e preciso que nós coloquemos em prática. Hoje é dia do catequista. Lembrar que os catequistas são aqueles a quem Nosso Senhor dirigiu a mesma palavra que Ele dirigiu ao Papa, aos bispos, aos padres e aos leigos. Ide, fazei discípulos meus entre todas as nações. Ide e ensinai a todos os povos. O catequista é aquele que vai, ou aqui na igreja, ou na zona rural. Os nossos catequistas, por exemplo,
que nós estamos parabenizando hoje, são aqueles que vão lá na zona rural, pegam as criancinhas, vão ensinando o sinal da cruz, o Pai Nosso, a Ave Maria, ensinar os rudimentos da fé, ensinar a doutrina e ensinar a prática cristã, da vida cristã de cada dia. Porque não basta a gente só crer e saber. Primeira coisa, precisa saber, que a gente só ama aquilo que sabe e conhece. Depois precisa praticar religião, as missas, as orações, praticar na vida, na família, fora, no comércio, na política, nos negócios. É preciso ser cristão coerente. A falta de coerência é que é um absurdo e que não nos leva à santidade. O santo é aquele que é coerente. Coerente é aquele que aprendeu a vida cristã e foi fiel à sua vida toda. Então, hoje nós estamos pedindo a intercessão. Santa Rosa de Lima. O documento de Aparecida, aquele documento que foi feito em 2005, dos bispos toda a América Latina, do Caribe, falando e lamentando que muitas vezes só a superficialidade, não é uma religião só que a gente aprende superficialmente, uma frequência esporádica aos sacramentos. A gente pergunta, você é católico? Sou, mas não sou muito praticante, não. Você é católico? Sou muito católico. Minha avó rezava o texto todo dia. Ah, é? E você? Sua avó rezava o texto. E você faz o quê? Então, só de religião, porque minha avó era, meu avô era, minha família era, mas você, religião sem prática da vida cristã. Não, eu sou muito católico. Mas dá golpe nos outros, dá cheque sem fundo, fica sem pagar as dívidas, engana as pessoas, trai a mulher, trai o marido. Que vida católica é essa? É preciso ser católico coerente e observar os mandamentos. Aquilo que o padre falou no dia do batismo para a gente. Que pedes à igreja? A fé. E que te alcança a fé? A vida eterna. O padre disse, se queres entrar na vida eterna, observa os mandamentos. Precisa observar os mandamentos de Deus. Por isso que a gente se confessa quando cai, pede perdão dos pecados, vem à missa, comunga, pede a Nossa Senhora a força, reza o texto. Para quê? Para a gente perseverar e a gente um dia ir para o céu. Então hoje nós estamos pedindo a Santa Rosa de Lima, primeiro fruto da catequese, da evangelização aqui na América Latina, que ela nos proteja a todos, nos faça bons católicos. E especialmente os nossos catequistas que se esforçam tanto aqui na igreja, na zona rural, preparando as crianças, primeira comunhão. A primeira comunhão também é um dos sintomas, né? Já pensaram se todas as crianças que fizessem primeira comunhão perseverassem? Não havia igreja que caberia tanta gente. Cada ano são 100, 200, 300, 400 crianças que fazem primeira comunhão. Que é desse povo? É que depois vão estudar, vão fazer faculdade, perde a fé, cai no mundo, somem, desaparecem. Só vão pedir o padre quando estiver morrendo. Aí não é vida cristã isso. Então nossos catequistas que fazem tanto esforço, preparando para a primeira comunhão, vamos pedir a nossa perseverança, aquilo que nós aprendemos na primeira comunhão, que nós continuemos a vida toda. Vamos pedir a intercessão dela, né? Os nossos catequistas, para todos nós, para nossas famílias. A família também é catequista. O pai e a mãe vão ensinando aos filhos os rudimentos da fé, fazer o sinal da cruz, rezar as primeiras orações e principalmente o exemplo do pai e da mãe, o exemplo da honestidade, da fidelidade, da paciência, da educação, de tratar bem os outros, da caridade. Isso a gente aprende também em casa, que é a primeira escola de catequese. Peçamos então hoje a Santa Rosa de Lima, a Nossa Senhora, nossa mãe, a mãe das vocações. Esse mês de agosto rezamos por todas as vocações, especialmente a vocação dos leigos e a vocação dos catequistas. Que Nossa Senhora nos abençoe, nos guarde a todos, na graça de Deus e na perseverança da vida católica até o fim. Amém.